Fala, galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar, entre outras coisas, sobre aquela questão lá do Calazans, né? Como é que é? Calazans saiu do São Paulo, agora está processando, como é que é essa história? Também tem a notícia do novo patrocinador do São Paulo e também da estreia dos tokens que o São Paulo vai começar a comercializar e principalmente vamos começar falando sobre o Sansão, o jogo entre São Paulo e Santos que terminou em 1-1. Bom, galera, se você não estava acompanhando de pertinho, esse jogo era muito mais do que um jogo para o São Paulo. Ele representava muita coisa. Poderia ser, por exemplo, a última chance do Hernan Crespo no comando do São Paulo. Né? A última chance, senão ele cairia fora. Também tinha a questão da lateral direita, barra ala direita, que não tinha o Galeano para atuar por ali, nem o Orejuela, nem o Igor Vinícius, e aí ia jogar o Igor Gomes, que é um jogador de meia. Também o Caleri jogou como titular, né, quase 90 minutos. O São Paulo entrou em campo com 4 atacantes. Então, assim, tinha um monte de coisa que envolvia esse jogo, que tornava esse jogo um jogo especial. Além de ser, claro, também uma questão ali do clássico e da volta do público ao estádio do Morumbi, e ainda tinha a questão da tabela também, né? Se São Paulo vencesse, ele podia pular para a 10ª posição, o que acabou não acontecendo. Mas assim, galera, eu acho que o São Paulo, né, o time dentro de campo, fez com que a gente sentisse, a gente torcedor, né, que o time sabia que aquele não era mais um jogo, que aquele era um jogo importante, era um jogo especial. Porque eu estava pensando aqui, né, cara, tudo bem, São Paulo empatou, né, deixou de fazer 2 pontos. Poderia ter pulado para a 10ª posição. Isso tudo é verdade. E a gente sabe que o São Paulo vem de vários empates aí. Empatou contra o Atlético Mineiro, empatou contra América Mineiro, empatou contra, também na última rodada, Chapecoense, né, num jogo que o São Paulo foi muito abaixo, né, um jogo irreconhecível do time do São Paulo. Então, assim, é claro que o São Paulo tinha que ter vencido esse jogo, é claro que o mais importante era fazer os 3 pontos. Porém, eu me senti muito mais conectado com o time do São Paulo nesse jogo, nesse clássico contra o Santos. Porque eu acho que é o seguinte, ser torcedor, é claro que a gente sempre quer ganhar, né, e quer comemorar os títulos, mas também ser torcedor é algo a mais do que isso. Às vezes, quando o seu time não joga bem, mesmo assim você se sentir representado, ou quando ele não consegue vencer, você sentir que ele tentou de tudo, que o pessoal que estava em campo deu o sangue, tentou até o final, né? O seu técnico foi lá, fez alterações, mexeu no time, o time foi com tudo para cima, e o São Paulo foi isso hoje. No final do jogo, nitidamente os jogadores não estavam aguentando mais, o Crespo mudou, um monte de gente, né? Trocou, fez todas as substituições que podia. O São Paulo foi inteiro para cima do Santos, tomou contra-ataque, podia ter perdido, porque tomou uns 2 contra-ataques que foi por muito pouco que o Tricolor não perdeu, né? Teve aquela chance que o Wellington tirou dentro da área e também a outra que o Volpi defendeu. Então, eu acho que o São Paulo tentou, sabe? O São Paulo fez de tudo, né? Podia ter vencido, talvez faltou um pouco mais de troca de passes ali no segundo tempo, com um pouco mais de calma para construir jogadas ofensivas. Faltou, mas, por outro lado, eu achei que o time deixou tudo dentro de campo, sabe? Não faltou uma gota de suor para esse time. Hoje, nesse jogo contra o Santos, eu sinto que o time representou todos os torcedores que estavam no Morumbi presentes e todos aqueles que não conseguiram ir, seja porque moram longe, porque o ingresso estava com um preço absurdo de caro, ou porque o horário do jogo era muito ruim, né? Quinta-feira, 6h30. Então, eu acho, na minha opinião, pelo menos eu me senti muito representado pelo São Paulo nesse jogo e acho que isso é mais importante do que tudo. Se vai conseguir Libertadores ou não, tudo mais, é claro que a gente quer que consiga, né, pegar a vaga na Libertadores e sabemos que ainda tem essa possibilidade, porque o São Paulo não está tão longe assim, né, da 9ª colocação, porque pode ir até 9º lugar, né, a classificação da Liberta, mas para mim isso é mais importante do que tudo, é você se sentir conectado, se sentir representado por aqueles jogadores que estavam em campo. E hoje, nesse jogo contra o Santos, eu senti muito mais, coisa que é um abismo se a gente pensar como foi o último jogo contra a Chapecoense, foi o contrário. Parecia que eu não estava vendo o jogo do São Paulo, tipo, que era aqueles jogadores
jogadores andando em campo quando o time estava ganhando de 1-0 só, ou 1-1, enfim, né? Faltou muito, no meu ver, faltou muito uma indignação naquele jogo para você, enfim, se sentir conectado e pensando assim que o time estava realmente representando e tentando dar o melhor dele para ganhar a partida. E é engraçado, né, falar um negócio desse, porque parece meio clichê, meio repetitivo, né, meio óbvio. Tipo, é claro que o seu time tem que correr em campo, né, para você se sentir que ele está te representando. Mas o São Paulo não estava fazendo isso, não estava, né? Os jogadores pareciam que não entendiam o que é vestir a camisa do São Paulo. Não entendiam o quanto é uma oportunidade gigante, né? O quanto o São Paulo é um time enorme e tem uma torcida maravilhosa, enfim. E, bom, vamos falar agora sobre o jogo em si, então, né? O São Paulo entrou em campo com uma escalação bastante ousada. Ele entrou no 4-4-2, só que na prática tinham 4 atacantes em campo. Então o time era o seguinte: Volpi no gol. Na lateral direito, Igor Gomes, improvisado, por conta daqueles desfalques que eu comentei, né, de Galeano, Orejuela e também Igor Vinícius. Aí na zaga, Miranda e Léo. Na esquerda, o Wellington. No meio de campo, Nestor e Luan como volantes. Como meias atacantes, Luciano e Marquinhos. E lá na frente, Rigoni e Caleri. Na prática, na verdade, o São Paulo entrou em campo num 4-2-3-1, né? Porque, na verdade, tinha ali Nestor e Luan, na frente deles, Rigoni, Luciano e Marquinhos, fazendo uma linha de 3, e o Caleri mais isolado à frente. Então, o São Paulo entrou em campo com essa escalação que era bastante ofensiva. Eu achei que até em certo momento do jogo isso fez um pouco de mal para o time, porque o time ficou um pouco viciado, vamos dizer assim, ou muito tentado a ficar jogando bola na área para o Caleri, que tinha feito também o primeiro gol já. Mas eu achei que foi uma solução, foi uma alternativa que o Crespo conseguiu para esse jogo. E eu achei que ele fez de tudo, né? Ele como Crespo, como, né, técnico, para fazer com que o São Paulo vencesse essa partida, né? Então ainda tiveram jogadores que entraram depois ao longo do jogo, né? Então deixa eu pegar aqui para não errar, mas o primeiro a entrar em campo pelo São Paulo foi Gabriel Sara no lugar do Marquinhos, logo no começo do segundo tempo. Depois, mais para frente, Gabriel Neves entrou no lugar do Luan, o Benítez no lugar do Caleri e o Lisiero no lugar do Nestor, já no finzinho da partida. Então, assim, né, para você ver que o Crespo utilizou bastante o banco também, tentou fazer todas as alterações que poderia. E, cara, eu acho que assim, o jogo teve aquele gol logo no início, né, aquele gol do Sanches, que foi uma falha, para mim, do Luan, né? O pessoal vai falar que foi falha do Nestor, muita gente pode achar, mas na minha opinião foi mais falha do Luan, porque o Nestor estava de frente para o jogador, mas o Luan estava ali do lado, mas estava 2 passos, ele tinha que ter pulado para tentar interceptar. E o Sanches é um cara que bate muito bem na bola e ele teve toda a chance, todo o tempo do mundo para chutar dali de fora da área, mas na entrada da área, então não estava tão longe, né? Era bem possível ele chutar a bola dali e fazer o gol, não era uma coisa improvável, né? Então achei que o time do São Paulo bobeou muito nesse lance bem no começo do jogo. Mas verdade seja dita, até então, né? Claro que foi com 6 minutos de jogo, mas nos 5 primeiros minutos o São Paulo estava indo com tudo para cima do Santos, né? Já tinha tido, inclusive, rodado muito perigosamente a área ali, com chances de gol para o time do São Paulo. E depois o Tricolor continuou atacando, até que teve aquele lance que o Nestor chutou a bola, o jogador do Santos abriu a asa, fez o desvio com o braço, e aí na cobrança de pênalti, o Caleri fez o gol. Uma coisa, é claro, que chamou bastante atenção nesse momento do jogo foi uma discussão acalorada entre Luciano e Caleri para ver quem que ia bater o pênalti, porque assim, né, parece que, né, pelo que os repórteres apuraram e contaram pra gente, que o Luciano seria a escolha imediata na ausência do Reinaldo, que é o batedor oficial. Mas ali no momento o Caleri quis bater e tal, né? Começando como titular pela primeira vez desde que voltou para o São Paulo. Então ele quis bater, bateu, fez o gol. E eu só tenho a comentar uma coisa sobre isso. É aquela coisa assim que se o cara faz o gol, que nem foi o que aconteceu, aí todo mundo se abraça, todo mundo se esquece, passou 30 segundos, ninguém lembra mais da discussão. Se o cara erra o gol, isso vira um negócio gigante, fica todo mundo falando depois e tal, mas ainda bem que o Caleri fez o gol, senão realmente ia dar uma pequena treta ali entre ele e Luciano, inclusive depois do jogo, provavelmente. Mas
Aí depois o São Paulo continuou tentando fazer gols e até criou algumas chances, tiveram algumas chances muito claras de gol. E ali, mais para o final da partida, deu para ver que o time se desgastou, cansou, né, de tanto tentar. O time realmente correu muito ao longo do jogo. E aí foi definhando, o time do Santos também precisava da vitória, começou a fazer suas graçolas e tentar fazer o 2-1 no São Paulo. Né? E teve algumas chances claríssimas, como eu disse no comecinho do podcast. Mas eu acho que, assim, o São Paulo correu o risco que ele sabia que correria, porque ele foi pro tudo ou nada, ele foi tentar fazer o gol, mesmo no finalzinho da partida, quando estava 1-1 e estava totalmente desgastado fisicamente. Então, eu até também aplaudo esse gesto do São Paulo, porque, apesar de ter exposto o time, vamos supor, se fosse alguma situação, por algum motivo, que o São Paulo precisasse só do empate, é claro que não precisaria ter corrido esse risco. Mas São Paulo precisava da vitória, então ele teve que se abrir, teve que se expor, e ainda acho que assim, foi tanta raça, tanta vontade do São Paulo que o Wellington foi premiado com aquela bola que ele tirou dentro da área, que seria um gol certo do Santos, e o Volpi também por aquela defesa, talvez a única defesa difícil que ele teve que fazer na partida, que era uma bola que para mim, já estava dentro do gol ali. Teve também aquele lance inacreditável que o Miranda tirou em cima da linha. Não sei que na hora não dava nem para entender o que aconteceu, mas a bola saiu dali, o Igor Gomes conseguiu dar um bicão. Enfim, tiveram chances sim, o Santos teve chances. A gente falar que o Santos não teve chances é mentira. Inclusive, se a gente olhar nos dados da partida depois do jogo, chutes certos no gol, o Santos teve 3 e o São Paulo também teve 3. E chutes em geral, o São Paulo teve 14, o Santos apenas 6. Em posse de bola, o São Paulo 60, o Santos 40. Isso mostra como o São Paulo tentou fazer mais gols durante a partida toda, teve mais chances, teve mais finalizações pelo menos, mais chances claras criadas no final, né? Se a gente pegar aí os chutes em direção ao gol, 3 para cada lado. Então, também a gente não pode negar que o Santos não teve chance nenhuma de marcar. Agora, uma coisa que me irritou um pouco nessa partida foi a arbitragem do Rafael Claus, porque, cara, sei lá, ele marcou um monte de falta para o Santos que para mim não era, e também, assim, em alguns lances capitais eu acho que ele foi muito brando. Por exemplo, no lance final ali do jogo, que o Benítez ia dar uma puxeta para o Luciano ficar na cara do gol, o jogador do Santos, o Marcos Guilherme, ex-São Paulo, ele simplesmente fez uma jogada, um bloqueio ali de vôlei, de goleiro, né, e enfiou a mão na bola para não deixar que o contra-ataque rolasse. Só que o Luciano ia ficar na cara do gol, né, na cara do gol. E o juiz deu cartão amarelo para o Marcos Guilherme, era para vermelho. Claro que assim, também estava finalzinho do jogo, isso não ia mudar provavelmente o resultado da partida, né, porque foi praticamente um dos últimos lances do jogo. Mas eu acho que, assim, de forma geral, além do que eu falei do São Paulo ter me representado em campo, eu também acho que o São Paulo, na maior parte do jogo, foi melhor do que o Santos. É claro que se você olhar apenas os números de maneira crua, você vai ver, chutes certos no gol, 3 para cada lado, foi o mesmo número de chances. Mas não foi. Se você pegar em finalizações totais, o período do jogo em que o São Paulo ficou rondando a área do Santos e tentando, foi muito maior, né? O Santos só conseguiu algumas chances, teve o gol no comecinho do jogo e depois no finalzinho. Mas, de maneira geral, achei que o São Paulo foi bem, achei que o São Paulo merecia vencer. É uma pena que o São Paulo não venceu, não só, claro, pela pontuação, pelo time ficar melhor na tabela, mas porque eu acho que esses jogadores, pelo que eles jogaram hoje, eles mereciam ter saído do Morumbi com 3 pontos, com a vitória. E eu acho que o São Paulo mereceu a vitória, ele jogou melhor do que o Santos. Então, é uma pena mesmo o São Paulo não ter vencido. Mas de novo, uma fagulha de esperança para que o time continue jogando assim e com um pouco mais de sorte, quem sabe nas próximas partidas ele consiga vitórias e consiga brigar pelo menos por uma vaga ali no G8, G9 da Libertadores. Acho que é importante também falar individualmente dos jogadores, que eu acabei não comentando, mas para mim todo mundo foi bem hoje, não tem um jogador que foi mal. O Volpi foi exigido em um lance só, foi um lance capital no finalzinho, ele defendeu a bola, foi muito bem nesse sentido, né? E também quando
jogaram a bola na fogueira, ele deu chutão, então para mim tá ótimo, é isso que ele tem que fazer mesmo. Na lateral direita, o Igor Gomes, cara, o Igor Gomes, pelo incrível que pareça, ele foi bem, cara, ele se esforçou pra caramba, ele não faltou raça para esse jogador durante o jogo, ele conseguiu fazer alguns cortes, alguns desarmes improváveis, assim, né? Quer dizer, desarmes não, mas pelo menos atrapalhar a bola, o cruzamento, né? Não deixou o time adversário, né? Não deixou o Santos conseguir criar jogadas pelo seu lado, que eu achei que poderia ter sido explorado, né? Achei que o Carille ia explorar esse lado do São Paulo esquerdo, ou melhor, direito da defesa, né? Esquerdo do ataque do Santos, para conseguir levar uma vantagem ali. Mas o Igor Gomes, ele se esforçou tanto, cara, que ele foi bem. E, inclusive, na armação das jogadas, ele caía um pouco mais por dentro, até porque a dele é a meia, né? Ele foi perigoso. Teve um lance que ele quase fez um gol, pegou uma bola de primeira que espirrou depois de um cruzamento. Gostei bastante do Igor Gomes. É claro, ele não vai conseguir jogar aí todos os jogos, ele não é lateral direito. Mas ele se esforçou tanto que, para essa partida, ele cumpriu muito bem a função. Na zaga, o Miranda e o Léo. Os dois foram bem, principalmente o Miranda. Fez vários desarmes importantes, faltas quando tinha que fazer também. E o Léo, achei que não foi tão bem quanto o Miranda, mas também não comprometeu. Ele, pelo menos no finalzinho do jogo também, ele se lançou mais para o meio de campo para tentar armar o time, que bateu o desespero mesmo, era isso que ele tinha que fazer. O Wellington pelo lado esquerdo. Cara, o Wellington, ele foi muito bem assim, taticamente, ele marcou muito bem, ele salvou algumas vezes que o São Paulo saiu errado e aí seria uma chance muito boa para o Santos fazer o gol, mas ele, para mim, peca ainda um pouco, o que ele tem que melhorar é o cruzamento, ele tem que cruzar um pouquinho, não é nem que ele cruza mal, mas ele não dá aquela olhadinha para a área antes de cruzar, sabe, que nem o Reinaldo dá. Então, muitas vezes ele cruza a bola, por exemplo, mais fechada e o jogador do São Paulo para finalizar estava um pouco mais aberto. Então, se ele tivesse dado uma olhadinha, prestado atenção, ele colocaria a bola no pé do atacante do São Paulo na área. Mas eu achei que ele foi bem de maneira geral, principalmente na questão defensiva e tática também, né? Ele se movimentou muito em campo e ainda basicamente ele fez um gol para o São Paulo naquele lance que ele impediu o gol do Santos no finalzinho do jogo, que só ele conseguiu acompanhar. No meio de campo, Nestor e Luan. Eu achei que o Nestor fez uma partida absurda. O Nestor, ele pode até ter falhado num lance ou outro, talvez você consiga colocar um pouco da culpa do gol nele, né, do gol do Santos, mas de maneira geral achei que ele foi muito bem, né? O Nestor, lembrando, ele que deu aquele chute que originou o lance da mão na bola, que foi o pênalti, que, né, e o Caleri cobrou e empatou o jogo. Ele também fez várias boas jogadas, interceptou, conseguiu desarmar no campo de ataque, fez passes precisos. Cara, achei que o Nestor, ele tá evoluindo como jogador e ele tá cada vez mais se mostrando que ele vai ser um monstrinho, assim, ele vai ser um monstro ali de meio de campo, de volante, de meia, né, pro São Paulo e também pro futuro, pro futebol, né, mundial, vamos dizer assim, né, ele vai poder se destacar e jogar em algum clube da Europa. Tô gostando bastante do Rodrigo Nestor, nesse jogo ele foi bem demais. O Luan, como eu disse, achei que ele falhou no primeiro lance, no lance do gol, mas, de maneira geral, achei que ele foi bem também. Ele é um cara que normalmente é muito seguro ali no meio de campo também. Ele toma a decisão certa, né? Não dá passe errado, que é uma coisa importante para a função de primeiro volante. Aí na frente nós tivemos, então, Marquinhos, Luciano e Rigoni, numa primeira linha de 3. Eu achei que assim, o Rigoni teve algumas chances. Teve uma chance que ele quase fez o gol, que ele saiu até sorrindo, que foi por pouco, seria um golaço. Mas eu achei que ele não foi tão bem. Eu achei que outros jogadores ali foram melhor. O Marquinhos se esforçou bastante. Achei que não foi mal, mas ele também só jogou praticamente 50 minutos, porque depois foi substituído pelo Sara. Não fez assim a diferença, mas também não estava mal. Ele não teve tanta chance de conclusão, mas ele brigou bastante, atuou ali pela lateral do campo, vamos dizer assim, né, pela lateral da grande área, para tentar criar algumas chances de gol para o São Paulo. E aí, para mim, os dois ali atacantes que foram melhores desses 4 foram o Luciano e o Caleri. Cara, o que o
Calleri jogou nesse jogo é brincadeira. A diferença que faz ter o Calleri, para você comparar, por exemplo, com o Pablo, ou mesmo com o Éder, que jogou aí muito mal a última partida, sério, não tem comparação. O cara é muito mais perigoso, ele briga pela bola, ele consegue, mesmo fora da área, ele consegue ganhar as divididas, as bolas e esperar chegar alguém para tocar. Ele conseguiu fazer o pivô assim várias vezes. É um jogador fantástico, sério. O Calleri tá jogando demais e tá jogando com uma raça absurda. Parece que ele tá muito afim de fazer gol pelo São Paulo e de ser importante, né? E o Luciano também é um jogador desse tipo também, de uma personalidade absurda. Jogou ali mais na função de meio de campo, como já vinha atuando aí nas últimas partidas. E foi bem demais o Luciano, de novo, conseguindo limpar as jogadas no meio de campo, clarear. Ele é impressionante, ele não erra nenhum lance no meio de campo, ele não é desarmado. Ele pega a bola na fogueira de alguma maneira, ou ele recebe uma falta, ou ele toca para alguém, ou ele faz uma inversão para limpar a jogada. Luciano demais no meio de campo, demais. É impecável, né? A atuação dele, sério. Tá jogando demais esse Luciano. Ele tem que se manter fisicamente bem, né? Porque é um cara muito importante para o time. Se ele conseguisse, né, a todo momento jogar desse jeito que ele jogou, não tem como ele sair do time. Para mim ele é intocável, um cara absurdo. E aí a gente teve também os jogadores que entraram. Tiveram ali Lisiero e Gabriel Neves, que entraram mais porque o meio de campo tinha perdido o fôlego. Os dois foram bem, mas nenhum dos dois foi decisivo. Achei que o Gabriel Neves entrou com bastante vigor e acertou alguns lances. Quase que ele deu um azar ali naquele lance que no final o Wellington tirou. Foi um azar, porque ele foi dar um bicão, a bola explodiu no jogador do Santos, sobrou para o outro que estava correndo também no contra-ataque. E, enfim... Aí também tiveram que entraram mais pro final do jogo Benítez. O Benítez, ele tentou fazer alguma coisa, mas foi muito no finzinho, ele não teve muitas chances. O Gabriel Sara, sim, foi um jogador que entrou mais cedo e atuou bastante. O Gabriel Sara foi muito bem nessa partida. Talvez, assim, ele tenha jogado melhor do que o Marquinhos, inclusive. Ele deu outra dinâmica para o meio de campo e ele já é um jogador que tem um vigor físico muito elevado, né, acima da média. Ele entra, parece que está correndo mais do que todo mundo. E ele se posicionou muito bem para fazer jogadas ali, trocando passes com o Wellington para fazer cruzamentos perigosos. E talvez se o São Paulo tivesse insistido um pouquinho mais nessa jogada, eu acho que teria saído o gol, porque o Sara é muito perigoso fazendo essa função ali, essa dobra com o lateral esquerdo. E ele foi bem demais nessa partida também. E por fim, acho que também merece a gente falar que o Hernan Crespo foi muito bem para mim nesse jogo, né? Ressaltando mais uma vez, ele fez 4 substituições das 5 possíveis. Eu acho que ele mexeu bem no time. No começo eu não tinha entendido tanto a saída do Marquinhos, mas o Sara entrou melhor, então achei que ele foi bem nesse sentido. Trocar ali os 2 volantes, acho que foi mais porque os caras não estavam mais aguentando em campo, não que eles estivessem mal. E ele tentou, enfiou lá o Benítez. Eu talvez não tivesse tirado o Calleri do jogo, porque é um cara que ele estava causando muita dor de cabeça para a defesa do Santos. Mas foi bem no finzinho, foi uma última tentativa, então eu também não condeno a ideia do Crespo. E, bom, agora a gente vai então passar para as declarações do jogo. Vamos escutar o que o Crespo teve a dizer, né, depois dessa atuação do São Paulo 1-1 contra o Santos no Morumbi. A primeira pergunta da entrevista coletiva para o técnico Hernan Crespo foi por que o São Paulo insistiu em tantos cruzamentos ao longo do jogo. E a resposta foi a seguinte. Sí, es una de las opciones para atacar, en este caso, encontrando un time muy fechado como Santos, tentando de São Paulo de ser protagonista y jugar o campo rival. El adversario se fechó atrás y deberíamos entrar por fuera. Cuando ellos colocan gente por fuera, vamos a entrar por dentro. Esas son las dos opciones que tenemos. En este caso, ellos tentaram sempre de fechar por dentro, então chegamos por fora. Depois perguntaram para o Crespo se ainda é possível alcançar a vaga na Libertadores, que foi estabelecido como objetivo, né, a meta do São Paulo. Vamos ouvir o que o Crespo tem a dizer a seguir. No, claro, sempre os objetivos é chegar o mais alto possível. Mas o principal objetivo é jogar assim como a gente jogou hoje, com essa intensidade, com essa vontade, com essa energia positiva. Sinceramente, é a primeira vez que sinto vontade de entrar dentro do campo do jogo e jogar com eles, porque
fue emocionante ver la reacción de los jugadores, como a gente que estaba en el banco, gente dentro que jugaba, todo el elenco fechado, con mucha voluntad de conquistar los 3 puntos que infelizmente no conquistó, mas acreditó y jugó con una dinámica, una intensidad que realmente un poco de tiempo que a gente não veia. Depois questionaram como é que foi essa semana no São Paulo, já que teve uma pressão, muitas conversas entre ele e a diretoria do São Paulo, como é que ele lidou com toda essa pressão que nunca foi tão grande para ele dentro do clube. E o Crespo respondeu o seguinte: Una semana normal en São Paulo. Cuando que todos los días tiene un problema nuevo, que todos los días tentamos de resolver los problemas, tentamos de olhar para cima, tentar de mejorar. Estamos en un año de transición, cosas se van construyendo día a día, tal vez tenemos días más difíciles, días un poco más fáciles, mas todos sabemos dónde estamos, dónde da cuando yo llegué, dónde estaba São Paulo, qué fez São Paulo y dónde quiere llegar. Entonces, eu fui muy tranquilo porque estamos en línea con todo aquello que estamos haciendo y seguramente estamos trabalhando para ter um futuro seguramente melhor. Na sequência, o repórter perguntou se ele também achou que o São Paulo estava mais ligado nesse jogo do que nas últimas partidas e perguntou se isso tem a ver com a presença dos torcedores. E o Crespo respondeu o seguinte: Uma energia muito positiva da parte de todos. Claramente o fato que chega o torcedor, que me falaram que foram 5.000. No quiero imaginar Morumbi lotado. Ya los 5.000 se sintieron mucho. Entonces, acredito y soy muy contento de voltar a ver a los torcedores en los estadios. Y ser protagonista, estar ahí, es muy bonito. Acredito que lentamente, cuando la torcida comience cada vez más y ver Morumbi lotado, va a ser difícil para o adversário, seguramente. Na sequência, o repórter ressaltou que a maioria das chances criadas pelo Santos durante o jogo saíram pelo lado direito, e daí questionou por que o Crespo escolheu o Igor Gomes para atuar desse lado e não, por exemplo, o Bruno Alves, e emendou perguntando por que ele escolheu o Luciano no meio de campo e não o Benítez. E o Crespo respondeu o seguinte: seguramente no concordo con el inicio de la pregunta. Acredito que para mí, por disposición, por novedad y por espíritu de grupo, Igor Gómez fue un mejor en campo. ¿Por qué? Porque no jugó solamente como lateral. Cuando la gente tenía la bola, él jugaba perto a Luan. Entonces, no era un típico lateral, entendió todo aquello que debía hacer, lo fez con mucho sacrificio, mucha humildad. Entonces, para mí la escolha fue perfecta, não por mim, sino por ele e por la predisposição dele. Na sequência, quem também foi entrevistado na coletiva foi o atacante autor do gol, Jonathan Calleri. Na primeira pergunta, o repórter questionou se ele, Calleri e também os outros jogadores do time estão ansiosos para tirar o time dessa posição que se encontra na tabela. E o Calleri respondeu o seguinte: Creo que hoy se vio un San Pablo totalmente diferente a los de los anteriores partidos. Creo que se jugó con intensidad y en busca de hacer gol. Creo que fuimos claros protagonistas, que en todo momento San Pablo fue al frente y manejó los momentos del partido. El resultado es el que es un empate, pero creo que hicimos muchos méritos para llevarnos los 3 puntos. Es una lástima que hayamos empatado otro partido más. La gente se notaba el ambiente de que iba todo a más, iba a por los 3 puntos y creo que de ahora en más se va a ver un equipo con la misma actitud de hoy y que los torcedores ayudaron mucho. Na sequência, perguntaram para ele sobre sua forma física, se ele já estaria pronto para ser titular, como foi hoje, né? Como é que ele se sente, se ele está longe do ideal.
E o Caleri respondeu o seguinte: Sí, hace mucho tiempo que no jugaba, casi 5 meses. Me costó obviamente el ritmo del partido, creo que mis compañeros están 1, 2, 3 marchas más arriba que yo. Se nota en la intensidad, en la velocidad de ejecución. Yo soy feliz de jugar día a día, creo que hoy fue mi primer partido con 85, 87 minutos. Los aproveché, traté de dar lo mejor hasta que me dio el cuerpo y espero ayudar al equipo en lo que me toque. Si el míster decide que estoy para una secuencia de juegos, yo encantado. Y si el míster decide otra cosa, pues me tengo que apoyar al compañero que juegue y que haga lo mejor para poder ganar, que es lo más importante. Depois perguntaram para o Caleri qual o sentimento de reencontrar os torcedores. E vamos ouvir a resposta dele. Bueno, la verdad estamos muy contentos de que hayan vuelto los torcedores. Como dijo Hernán hace un rato, 5.000 se sintieron mucho, parecía que había muchos más. La euforia de volver otra vez al Morumbí, a una cancha de fútbol, creo que fue contagiada también por nosotros, porque creo que el equipo iba para adelante, trataba de llegar al gol. Creo que la gente vio mucho eso, se identificó con nosotros. Como dije, no estamos contentos por empatar, pero creo que la gente se identificó con nuestro juego, con las ganas de ganar. Y esperemos que de aquí a un tiempo cada vez esté más lleno y que a fin de año pueda haber un Morumbi lotado. O seguinte repórter questionou por que o time não consegue sair da zona ali perto da zona de rebaixamento, né, na parte baixa da tabela, e também questionou sobre a discussão que ele teve com o Luciano no lance do pênalti. E o Caleri falou o seguinte: A ver, es verdad que llevamos varios empates consecutivos, pero el equipo no pierde. Se suma de a poco, es verdad, pero no pierde. Creo que nos está faltando un poco a nosotros, los delanteros, un poco más. Y creo que con lo que se vio hoy, el equipo va a ir a más. Estamos, como dijo Hernán, todos juntos, tratando de hacerlo mejor por el club, por la camiseta que llevamos puesta. Y creo que va a dar cierto. Por lo otro, la verdad que nada, quiero agradecer a Luciano, se ha comportado como lo que es, un gran profesional. No tengo palabras para agradecerle que me haya dejado patear el penal. Al final los dos queremos hacer goles y ayudar a San Pablo. En este momento me tocó a mí, quizás en otro penal le toque a él, pero los dos vamos a hacer lo mejor para que San Pablo esté lo más arriba posible. Na última pergunta, pediram para o Caleri avaliar seu condicionamento físico de 0 a 10. E ele falou o seguinte: No me gusta poner puntajes. Vengo trabajando hace un mes. Obviamente, como dije, no estoy en mi mejor momento, pero con ritmo de juego, minutos, hoy pude tener, como dije antes, 85 minutos, y eso va a hacer que cada día esté mejor. La verdad que me sentí bien, un poco cansado, las piernas ya a lo último no me daban, pero nada, contento por los minutos y espero día a día sentirme mejor e ajudar a mis compañeros. Bom, sobre as declarações do Crespo, acho que 3 coisas chamaram mais atenção, né? Primeiro, o fato dele ter falado que o Igor Gomes, na visão dele, foi o melhor jogador do São Paulo em campo. Isso mostra o quanto ele ficou satisfeito com a disposição que o atleta demonstrou. Outra coisa que achei interessante foi ele ter falado que foi uma semana normal no São Paulo, então ele não deixou a entender que ele ficou por um fio de cair, né, e que teve uma conversa assim meio colocando na mesa, deixando à disposição dele para deixar o cargo.
E, em terceiro lugar, eu acho que também vale ressaltar que ele mostrou que ficou bem satisfeito com o desempenho da equipe quando ele disse que o objetivo do São Paulo é jogar como jogou hoje, né? Demonstrando quanto ele gostou da forma como o São Paulo atuou. E pelo lado da entrevista coletiva do Calleri, acho que vale a gente destacar que ele falou aquilo que eu comentei, né, com vocês no início do episódio, que ele acha que a vontade do São Paulo de vencer, né, a vontade de vencer que o time demonstrou dentro de campo, fez com que o torcedor se identificasse com aqueles jogadores que estavam dentro de campo. E foi bem isso, né, que eu falei no começo do podcast, mesmo antes de sair essa entrevista coletiva do Calleri, porque foi exatamente assim que eu me senti, e acho que muita gente em casa também se sentiu pelo que eu dei uma olhada já nas redes sociais, na repercussão do jogo. Bom, pessoal, encerramos então esse assunto do Sansão e com esse empate o São Paulo vai a 29 pontos, né, tá em 14º lugar em 24 jogos já disputados. A boa notícia é que ele continua perto de quem está ali na frente dele. Então, na frente do São Paulo tem Ceará, Cuiabá, Ceará com 29, Cuiabá, Atlético Goianiense e América com 30. Então, o São Paulo tem 29. Então, se ele vencer o próximo jogo dele e esses outros times perderem, por exemplo, ele pode pular todos de uma vez, numa rodada só. É claro que alguns desses times que estão na frente do São Paulo têm jogos a menos, mas, de qualquer forma, já é uma notícia aí, eu não vou dizer animadora, mas pelo menos que consola o coração do torcedor. E lembrando que o próximo jogo do São Paulo vai ser no dia 11 de outubro, na segunda-feira, 8 horas da noite, São Paulo e Cuiabá, lá em Cuiabá. O Cuiabá que vem aí de uma sequência positiva, né? O jogo não vai ser fácil. Então vamos torcer aí para o São Paulo conseguir vencer e tem que secar, galera, porque São Paulo, para chegar no pelotão de cima, vai ter que contar também com o tropeço de alguns que estão ali brigando por posição com ele. Vamos passar agora para algumas outras notícias envolvendo São Paulo, né, que aconteceram nessa semana. Vamos começar falando sobre o Calazans. Para quem não lembra, né, vou retomar mais uma vez, o Calazans é aquele jogador atacante de beirada de campo, né, ponta, que pertencia ao São Paulo e tinha sido contratado na época que o Cuca chegou ao São Paulo. O Cuca pediu. Só que o cara nunca conseguiu se firmar, nunca fez um gol pelo São Paulo e nunca fez um gol como profissional. Isso porque ele é atacante, tá? Então, Calazans ficou encostado um tempão no São Paulo, foi emprestado para um monte de time aí da Série B e tal, e voltou ao São Paulo no comecinho do ano. Só que no final do ano passado ele tinha sofrido uma lesão séria no joelho. Então ele não teria condições de jogo de qualquer forma. E o que aconteceu foi que o Calazans simplesmente sumiu, não apareceu mais no São Paulo. Ele teria que voltar ao São Paulo, pelo menos para tratar da lesão dele, fisioterapia e tal, mas o cara simplesmente, desde o começo do ano, ele basicamente não pisou dentro do São Paulo. Ele simplesmente miou de trabalhar, vamos dizer assim. E aí, obviamente, que o São Paulo ficou indignado com essa situação e resolveu rescindir o contrato do Calazans. Só que, como o Calazans não aparecia para jogar, o São Paulo falou assim, bom, vou demitir o Calazans por justa causa. E foi assim que o fez, né? Demitiu o Calazans. Só que os advogados lá, representantes do Calazans, ficaram bravos e agora resolveram entrar, eles estão ameaçando, né, entrar na justiça contra o São Paulo, falando que foi injusta essa maneira, né, ou ilegal, né, essa maneira com que o São Paulo o demitiu. Mas como é que é ilegal? Como é que o cara como é que ele tem cara de pau de processar o São Paulo, sendo que ele nem aparecia lá, nem para fazer o tratamento da lesão? Sério, isso aí para mim é um nível de cara de pau impossível que eu não consigo nem vislumbrar, não consigo nem imaginar um negócio desse, de tão absurdo que é essa situação. E, enfim, a gente não tem mais informações sobre no que vai dar, se ele vai realmente entrar com processo, mas é patético, né, o cara fazer um negócio desse. E por último, mas não menos importante, uma outra notícia dessa semana foi que o São Paulo fechou uma parceria com a empresa Sócios.com. E o que é essa empresa Sócios.com, né? Ela é uma empresa dessas que permite aos clubes trabalhar com aquela questão dos fans token. E para ser sincero, eu não entendia muito esse assunto, eu fui pesquisar um pouco mais. Mas é o seguinte, galera, se você é torcedor, né, de um time, talvez você esteja disposto a pagar por esse fan token, que é uma espécie de moeda virtual, vamos dizer assim, não é exatamente uma moeda, né, mas é uma moeda que serve pro clube. E você pagando, quanto mais fans tokens você adquirir, maior vai ser a sua chance de influenciar nas decisões do clube.
vamos dizer assim. Então, por exemplo, vamos supor que o clube ele vai decidir qual música que vai tocar no estádio antes dos jogos, né, no Morumbi. Aí se você comprou vários fans tokens, você pode votar na música que você quer que seja tocada. E quanto mais fans tokens você tiver, maior vai ser o seu poder de influência, porque é como se você tivesse mais votos, né, no final das contas. Então, é uma maneira que os clubes criaram para fazer mais dinheiro, obviamente, né? Que como se eles estivessem vendendo esse poder de decisão em coisas que são relacionadas a ele. E além dessa questão aí que eu dei do exemplo, né, da música no estádio, também, por exemplo, o time vai fazer uma live com um dos jogadores mais importantes. Daí você vai lá, se você tiver fan token, você pode votar em quem que você quer que apareça na live. Ou até, assim, outras questões, né? Lembra que o São Paulo fez uma campanha para decidir qual seria a envelopagem do ônibus do Tricolor? Então, por exemplo, isso poderia ter sido utilizado com fan token. Então, só quem tivesse os tokens poderia votar para decidir qual seria a estampa do ônibus do Morumbi. E, enfim, tem várias outras questões, assim, decisões que podem ser envolvidas com essa questão do fan token. Pode ser, inclusive, assim, se você pegar em exemplos mais, entre aspas, extremos, se o clube for bem aberto, ele pode, inclusive, dar a esses torcedores que pagaram pelo fan token o direito de decidir algumas questões mais políticas dentro do clube, né? Então, não quero entrar em detalhes, porque é claro que isso seria mera especulação, mas vamos supor que o clube queira, sei lá, mudar alguma coisa no logo do time, enfim, sabe? Questões que são sempre mais envolvendo normalmente os sócios, né, do time, mas no caso poderiam envolver, sim, os compradores dos tokens. Mas aí, é claro, vai depender do time. No caso do São Paulo, que é um time mais tradicional, duvido que eles abram essa questão de fan token para decidir coisas assim mais, vamos dizer assim, institucionais do clube. Vão ser coisinhas menores, assim, provavelmente essas questões mais para o torcedor mesmo, de música no estádio, envelopagem do ônibus, questão da live, enfim. Mas é interessante o São Paulo fazer isso, porque é apenas o quarto clube do Brasil a ter esse tipo de estratégia de marketing. Os outros 3 eram o Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, São Paulo agora sendo o quarto, né? Não é o pioneiro, mas um dos pioneiros aí no Brasil. E essa empresa na qual o São Paulo contratou para fazer o serviço de fan token, a Sócios.com, é uma empresa grande, porque ela também fornece esse mesmo tipo de serviço para clubes como o Paris Saint-Germain, Real Madrid. Então, não é uma empresinha qualquer. E também acho que é importante a gente pontuar que, além desse serviço de tokens, a empresa também fechou um negócio para ser patrocinadora do São Paulo. Então, ela vai aparecer na camiseta do Tricolor. Então, foi aí uma parceria que foi além do simplesmente serviço aí de fornecer essa questão dos tokens para o São Paulo. Foi também uma questão aí de divulgação da imagem da marca, na qual o São Paulo vai receber pelo patrocínio na camisa. Bom, galera, vamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo será contra o Cuiabá fora de casa, na próxima segunda-feira, dia 11 de outubro, e esse jogo terá a transmissão do Sport TV e do Premier. Para essa partida, já adiantando, o São Paulo vai ter de volta o Galeano, que estava suspenso, não jogou contra o Santos. E aí fica a expectativa para os outros, né? Para ver como que é, por exemplo, se o Igor Vinícius vai se recuperar até lá, se o Orejuela vai ganhar condicionamento físico suficiente para provar para o Crespo que ele merece pelo menos um banco, enfim. Aí a gente vai avaliando nos próximos dias para ver como que vai ficar essa situação. Mas por hora, muito obrigado por escutarem este episódio. Agradeço de coração. Se vocês quiserem escutar também pelo YouTube, dá para escutar. Procura lá o Bom Dia Tricolor no YouTube, né? Podcast, que você vai encontrar o mesmo logo que você está vendo aí. E muito obrigado por escutarem. Até a próxima, galera!